Bem-vindo ao Assista Rápido Resumo de Filmes. Hoje o resumo vai ser de um filme de comédia e drama lançado em 2019, que se chama Jojo Rabbit. Tomem cuidado, pois existem spoilers à frente. Fique atento e se cuide. A cidade fictícia de Falkenhayn, onde a Alemanha nazista está começando a desmoronar, é o lar de Jojo, um menino de 10 anos que mantém Adolf Hitler como seu amigo imaginário. Ele é um verdadeiro nacionalista e fanático, doutrinado com os ideais nazistas e ansioso para ajudar seu país durante a guerra. E é por isso que ele se juntou a Jungvolk, a seção júnior da juventude hitlerista, com seu amigo Eorki. Eles estão passando o fim de semana inteiro em um acampamento administrado pelo capitão Klenzendorf, seu segundo em comando Fred Finkel e Fraulein Raum, que está no comando da Liga das Garotas Alemãs. Eles estão dando uniformes infantis e uma adaga especial antes de serem levados a experimentar uma variedade de atividades como lançamento de granadas e escavação de trincheiras. Ou pelo menos, os meninos são. As meninas são ensinadas a curar feridas, fazer camas e como engravidar. Jojo se sai bem em atividades como descrever judeus e queimar livros, mas quando se trata de combate corpo a corpo, ele se assusta e foge, chamando a atenção dos meninos mais velhos. Quando chega a hora do menino aprender a matar, os adolescentes percebem a hesitação de Jojo e colocam um coelho em seus braços, pedindo que ele demonstre, mas Jojo não consegue, então ele solta o coelho. No entanto, o adolescente o agarra antes que ele possa fugir e o mata sozinho, passando a chamar ele de Jojo Rabbit, o que o deixa chateado e o faz correr para a floresta. Enquanto ele está chorando, o Hitler imaginário aparece e diz a ele que os coelhos são realmente muito corajosos, pois eles saem na selva todos os dias para pegar suas cenouras e precisam ser sorrateiros para não serem capturados. Incentivado a ser um coelho poderoso, Jojo volta correndo para o acampamento, onde Klenzendorf está ensinando as crianças a lançar granadas. Então Jojo rouba uma granada dele e segue correndo para a mata, onde atira a granada com tanta força que ela bate em uma árvore e cai em seus pés, explodindo em seu rosto e o deixando inconsciente. No hospital, sua mãe, Rose Bitzler, o visita e alguns dias depois ele volta para casa. A primeira coisa que nota ao sair da cama é sua perna, e a segunda são as suas cicatrizes no rosto. Após isso, sua mãe vem ver como ele está, e o conforta dizendo que estará sempre com ele mesmo que seu pai tenha partido e sua irmã Indy tenha morrido. Depois de fazê-lo vestir o uniforme novamente, Rose leva Jojo de volta ao quartel-general. Lá, ela descobre que Klenzendorf foi rebaixado por negligência, mas ela também o acerta na virilha e dá um tapa nele, fazendo ele prometer que dará um trabalho a Jojo. Assim o menino recebe a tarefa de colocar cartazes de propaganda pela cidade, o que ele faz com muito entusiasmo. Uma tarde, enquanto trabalhava, ele encontra sua mãe olhando para um grupo de pessoas enforcadas em uma praça pública, e quando Jojo pergunta o que eles fizeram, ela responde, o que eles puderam. Mais tarde, quando ele vai para casa, sua mãe não está e ele escuta barulhos vindos do quarto de sua irmã, então vai investigar e encontra uma marca estranha na parede. Depois ele consegue abrir uma seção falsa da parede, que há espaço suficiente para uma pessoa e vários objetos espalhados. No final, ele fica chocado ao encontrar uma jovem, Elsa Kor, que o segue enquanto ele grita e corre pela casa com medo. Quando ele está prestes a chegar à porta da frente, ela o empurra contra a parede, mostrando que está com a adaga dele e admitindo que é judia, mas que está lá porque Rose a convidou, e que se Jojo contar a alguém sobre ela, por Rose ter ajudado, eles a matariam também. Depois que ela retorna ao seu esconderijo, Jojo corre para seu quarto e discute suas opções com o imaginário Hitler. Chegando à conclusão que deve negociar, ele pega uma faca de cozinha e uma panela, depois volta ao quarto para dizer a Elsa que ela deveria encontrar outro lugar para morar. No entanto, ela o surpreende por trás, pega a faca e o expulsa da sala. Então Jojo discute com o imaginário Hitler novamente, e eles chegam à conclusão de que ele deve fazer Elsa se sentir segura para que ela baixe a guarda. Quando Rose volta à noite, Jojo diz a ela que ouviu barulhos no andar de cima, mas ela diz que devem ter sido ratos. Depois que Rose coloca Jojo na cama, ela vai ver Elsa para dizer a ela para ter mais cuidado. No dia seguinte, Jojo vai à piscina e percebe que Klenzendorf e Finkel também estão lá. Depois que sua mãe sai, Jojo pergunta a Klenzendorf o que ele deve fazer se encontrar um judeu. A resposta é chamar a Gestapo, que matará o judeu e quem o ajudou. Jojo também pergunta como identificar um judeu, mas Klenzendorf diz que também não sabe e que alguém deveria escrever um livro sobre isso. Assim que chega em casa, Jojo diz a Elsa que permitirá que ela fique em troca de informações sobre o seu povo, para que ele possa escrever um livro. Elsa aceita e explica que os judeus são pessoas iguais a ele, mas como ele não acredita, ela diz que eles são demônios amantes do dinheiro. Quando Rose volta à noite, ela queima algo na lareira antes de tomar um pouco de vinho e colocar uma música, pois ela está muito feliz que os aliados tomaram a Itália e a França será a próxima. Então Jojo discute com ela por ser contra seu país, mas ela apenas diz a ele para comer. No dia seguinte, Jojo dá a Elsa um lápis e papel para ela desenhar onde vivem os judeus e onde as mulheres judias põem seus ovos. Elsa começa a desenhar, e conta a ele sobre seu noivo Nathan, que está lutando contra a resistência. A foto que ela dá a Jojo é um desenho de sua própria cabeça de onde vivem os judeus. Em seguida, Jojo escreve uma carta fingindo ser Nathan terminando
terminando com Elsa lê para ela, que obviamente não acredita nele, mas ainda machuca ouvir coisas tão horríveis. Assim ela volta para seu esconderijo, e vê-la tão chateada faz Jojo se arrepender de tudo. Então ele escreve uma nova carta dizendo que a última não era verdade e que Nathan ainda a ama. Elsa agradece e pede que ele traga mais cartas para ela no futuro. Algum tempo depois, Jojo e Rose vão dar um passeio, e Rose conta a ele como essa área costumava ser diferente. Havia gente o tempo todo ali, dançando e curtindo. Rose também acha que as crianças não deveriam discutir política, deveriam brincar e subir em árvores. Depois disso, Jojo sai em sua bicicleta, com Rose seguindo. Quando chegam à estrada, eles veem um caminhão de soldados derrotados. Então Jojo volta para casa de mau humor. Por isso, Elsa tenta distraí-lo contando histórias ridículas sobre seu povo, e ele começa a gostar dela e da sua companhia. Mas o Hitler imaginário repreende ele por isso. No dia seguinte, Jojo vai até a sede da Jungvolk, onde encontra Klenzendorf e Finkel conversando, e diz a eles que está escrevendo uma denúncia sobre o povo judeu, mas eles não acreditam que seja real. Então ele dá a Jojo uma nova tarefa. Ele deve coletar as sucatas da guerra. Enquanto caminhava pelas ruas vestido de robô, Jojo vê sua mãe distribuindo pequenos panfletos antinazistas, e também se encontra com Yorki, que foi aceito como soldado. Já em casa, ele presenteia Elsa com alguns lápis de cor, mas também a lembra que é ilegal um nazista e um judeu serem amigos. Então ela diz que ele não é realmente um nazista. Ele é apenas um garoto solitário tentando encontrar um lugar para se encaixar. Depois que Elsa percebe o quão suja ficou, Jojo permite que ela tome banho, e até pegue algumas roupas emprestadas de sua irmã. Quando eles estão prestes a jantar, alguém bate na porta, e depois que ela corre para o seu esconderijo, Jojo abre a porta e encontra um grupo de oficiais da Gestapo liderados por Hermann Deers, e logo após eles, Klenzendorf e Finkel chegam também, dizendo que eles tinham que trazer alguns panfletos para Jojo. A Gestapo imediatamente começa a revistar a casa, enquanto Deers pergunta a Jojo por que sua mãe está ausente e por que seu uniforme está sem a faca. Então Elsa aparece fingindo ser a irmã de Jojo, e diz que foi ela quem pegou a faca do seu irmão. Então a Gestapo vai revistar seu quarto a seguir. Deers ainda suspeita dela, então ele pede seus documentos, e Elsa pega a identidade de Inge e a entrega a Klenzendorf, que a pergunta a data do seu aniversário e Elsa adivinha corretamente, mas Deers vê o livro de denúncias de Jojo, e a Gestapo começa a rir de todos os desenhos demoníacos do povo judeu, o que deixa Elsa bastante chateada. Em seguida, por não ter encontrado nada de errado, a Gestapo vai embora, e Klenzendorf vai também depois de devolver a identidade a Elsa. Assim ela descobre que a data nos papéis é diferente do que ela disse, o que significa que Klenzendorf os ajudou o tempo todo. Após isso, Jojo aponta que ninguém realmente sabe que Inge está morta, então Elsa poderia fingir ser ela e viver normalmente, mas ela ainda se sente magoada com o livro, então diz a Jojo que eles não podem ser amigos. Enquanto ele sai para comer alguma coisa, Jojo encontra Rose enforcada em uma praça pública. Arrasado, ele se agarra às pernas dela e chora. Depois de olhar para o corpo por horas, ele vai para casa com a faca na mão, culpando Elsa pela morte de Rose e pronto para esfaqueá-la por isso, mas ela para a mão dele bem a tempo. Quando ele começa a chorar novamente, Elsa o conforta e explica que sempre soube que Rose fazia parte da resistência, e o pai dele também, mas Rose não disse a ele para não incomodá-lo. Ela também confessa que seus pais foram levados para um campo de concentração, então os dois só têm um ao outro. Assim Jojo sai às ruas para catar comida nas latas de lixo e percebe como a cidade está destruída a cada dia. Ele e Elsa começam uma rotina juntos, dividindo refeições e curtindo as cartas falsas que Jojo escreve. Uma tarde, a cidade entra em estado caótico quando os aliados iniciam uma ofensiva, e Jojo encontra Yorki carregando algumas armas porque o exército está tão desesperado que está mandando as crianças. Em seguida, Han os encontra e depois de dar a Yorki uma arma, ela dá a Jojo uma jaqueta de uniforme para que ele não seja baleado por acidente. Então uma bomba explode, e Jojo fica tonto enquanto observa todos lutarem, incluindo crianças e idosos, e até mesmo Klenzendorf e Finkel. Após isso, Jojo se esconde em um prédio abandonado até que tudo acabe. Depois que as coisas se acalmam, ele vê os americanos comemorando a vitória e também vê os soldados soviéticos apreendendo todos os nazistas que veem, incluindo Deers e o resto da Gestapo, e vendo a jaqueta que Jojo está vestindo, eles o levam também, porém ele encontra Klenzendorf, que lhe diz que ele é um bom menino, e que deveria cuidar de sua irmã antes de tirar o paletó e o chamar de judeu para que os soldados o soltassem. Assim Jojo é liberado enquanto Klenzendorf é levado para ser executado. No caminho para casa, Jojo encontra Yorki, que diz que irá ver sua mãe, e quando ele chega em casa, ele decide mentir para Elsa dizendo que a Alemanha venceu a guerra para que ela não vá embora, mas depois ele escreve outra carta de Nathan e a lê para ela, dizendo que ele tem um plano para tirá-la da cidade. Então, Elsa finalmente confessa que Nathan morreu de tuberculose, mas que ela achou as cartas reconfortantes. Assim Jojo aproveita e admite que a ama, mas que sabe que ela só o ama como um irmão. Em seguida, ele quer ajudá-la a escapar, mas o Hitler imaginário tenta convencê-lo a mudar de ideia. Por isso Jojo enfrenta e o chuta para fora. Elsa hesita em sair, mas Jojo a encoraja. Naquele momento, um carro com a bandeira americana passa, então Elsa dá um tapa em Jojo por ter mentido para ela. Ao se perguntarem o que fazer a seguir, eles decidem dançar para celebrar
celebrar sua liberdade. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum resumo de filmes.